Ai, bem-vindo a mais um vídeo aqui neste canal. E quero agradecer a todos que assistiram o vídeo anterior. E mais uma vez pedir desculpa por ter ficado tão longe tanto tempo. E para quem não assistiu, eu falo nesse vídeo. Eu estou dando continuidade ao livro Os Prazeres da Alma, certo? Então, já falamos sobre a alegria, os dois pontos de vista, sobre o desapego, os dois pontos de vista, e agora é sobre a sabedoria, certo? Então, vamos começar. Eu leio e depois a gente comenta. Eu comento sempre, né, que meu ponto de vista, algumas vezes se diferencia, né, em algumas coisas. Não exatamente que se diferencia, eu dou mais um ponto de vista, a verdade é essa. O meu. Então, vamos lá. Sabedoria. Ter sabedoria consiste em possuir uma leitura de mundo voltada para o senso íntimo, capacidade de receber informações sobre as mudanças no meio, externo ou interno, e de a elas interagir, exprimindo atos e atitudes únicos e originais. O sábio, por ter plena consciência de impossibilidade de possuir o conhecimento absoluto, reconhece com humildade as muitas coisas que ignora, não incorrendo na presunção de tudo saber ou conhecer. Aliás, o orgulho inibe a compreensão de tudo aquilo que se alcança com humildade. A pessoa sábia não se opõe à ação da natureza, mas entra em sintonia e atua juntamente com ela. Todas as leis da natureza são leis divinas, porque Deus é o autor de todas as coisas. Quando desprezamos nossa fonte de sabedoria interior, propriedade inata de todos nós, rejeitamos parte importante de nossa realidade interna, porquanto as leis de Deus estão escritas na consciência. A expressão consciência, aqui utilizada pelos guias da humanidade, tem a mesma significação de espírito, pois se as leis divinas estivessem simplesmente na área consciencial do ego, sensações, percepções, emoções e motivações, não teríamos maiores dificuldades de compreendê-las ou aplicá-las. Ao ignorarmos o potencial em nossa intimidade, nosso campo de visão existencial fica obscuro e distorcido e não conseguimos nos firmar perante a existência. O sábio tem plena certeza de que é soberano e escravo do próprio destino, senhor supremo de seus atos e prisioneiro de seus efeitos compulsórios. Os grandes educadores da humanidade são considerados homens de sabedoria. São eles que caminham à frente no tempo e no espaço, revelando-nos capacidades e habilidades ocultas, que sempre existiram dentro de nós. À custa de muito trabalho e enormes sacrifícios, os pioneiros sapienciais utilizavam como eixo principal de suas lições a importância do reino interior, ensinando-nos com notável propriedade que o mundo a ser desvendado está no âmago da criatura, que o divino está no humano, uma vez que tudo que há em nós é sagrado. Por essa razão, hoje, entendemos perfeitamente as palavras de Jesus Cristo. O reino de Deus está no meio de vós. A partir disso, compreendemos que o modo de ensinar de todos os grandes mestres baseava-se fundamentalmente na educação como método de percepção e, ao mesmo tempo,
de desenvolvimento dos talentos inatos. A vocação peculiar e espontânea existente dentro do próprio homem, né, é que tem a ver com essa educação. O verbo educar vem do latim educare e significa ação de lançar para fora, colocar à mostra, tirar de dentro. Educar não é obrigar ou constranger alguém a aprender por meio de força ou pressão moral, mas exprimir e liberar a potencialidade do ser. Também não é imprimir, porém, fazer brotar ou emergir os dons subjacentes. Menos ainda seria formar, impondo uma forma. Ao contrário, seria desentranhar do mais fundo da criatura o seu próprio modo de ser. A conquista da sabedoria proporciona aos homens a flexibilidade suficiente para que não mantenham a mente fechada a novas informações e não vivam dentro de regras e padrões sociais rígidos. Os sábios entendem que o bom senso, unido a uma consciência reflexiva voltada para o conhecimento original, deve anteceder a toda decisão, opção ou solução. Eles não deixam que instruções, classificações e análises acumuladas no decurso dos tempos sufoquem a sabedoria primitiva, contida na própria alma. A propósito, as regras injustas da sociedade e as religiões fundamentalistas, presas a modelos rigorosos e a severos padrões de pensamento, funcionam como autênticos entraves à sabedoria interior. Os sábios aprenderam que muitas vezes os procedimentos e hábitos de uma época repercutem de tal forma sobre as pessoas que elas passam a vê-los primeiramente como normas ou regras sociais. Depois, ao longo dos séculos, como valores e condutas morais, chegam por fim ao ponto de considerá-las como leis ou ordem divinas. O Criador não estabeleceu leis que, em outras épocas, ele próprio teria proibido. Seria bom lembrarmos que as concepções e ideias sofrem interferências dos fatores tempo e espaço. As pessoas diferem em seus conceitos sobre os costumes, modo de pensar e agir característicos de indivíduo, grupo social, povo e nação, porque eles são constantemente reavaliados e renovados através do tempo e das sociedades humanas. Então, Deus não pode se enganar. Os homens é que são obrigados a mudar suas leis, porque são imperfeitas, né? Não são perfeitas. As leis de Deus são perfeitas. A harmonia que rege o universo material e o universo moral está fundada sobre as leis que Deus estabeleceu para toda a eternidade. As leis elitistas são transitórias, porque foram criadas pelo prestígio de um grupo social ou pelo domínio de um povo ou nação em determinada época. Todavia, são constantes e imutáveis, as leis que Deus estabeleceu para toda a eternidade. Ter sabedoria consiste em possuir uma leitura de mundo voltada para o senso íntimo, capacidade de receber informações sobre as mudanças no meio, né, externo ou interno, e de a elas interagir, exprimindo atos e atitudes únicas e originais. Cada indivíduo possui um canal sapiencial, que pode entrar em sintonia com a fonte abundante da sabedoria universal. Sábio tem a capacidade de autogovernar, uma vez que, a penetrar na essência das coisas, analisa-as e sintetiza-as, se
se prejulgamentos, né, sem prejulgamentos, utilizando somente a própria coerência e autenticidade provenientes de seu reino interior. A gente tem, o que ele quer dizer aqui é que cada um de nós tem o poder, a capacidade, não é nem poder, a capacidade de analisar fatos, leis, atitudes, né, que as pessoas ditam como normas e leis da eternidade, leis de Deus, mas que muitas vezes. Vou dar um exemplo que eu entendo, aí já é minha compreensão, que eu faço exatamente o que estava dizendo no texto, né? Eu pego e analiso as situações ao meu redor de acordo com a minha interna sabedoria. Se está certo ou não, eu não sei, mas é a leitura que eu faço. O papel, né, de casamento, por exemplo, como eles estavam falando, que as pessoas inventam coisas, né? Foi inventado pelos homens para que eles não perdessem as propriedades deles, né? Quando tivessem filhos, por exemplo, eles estavam com uma mulher e aí tinha filho com outras, que é muito engraçado isso, né? Daí teria que dividir. Então, portanto, eles inventaram um casamento com interesse também da igreja, porque eles estavam sempre dando dinheiro para a igreja, sustentando a igreja, para que não diminuísse a riqueza. Inventaram um papel de casamento. E até hoje algumas pessoas acreditam que aquele papel significa alguma coisa para Deus. E o meu entendimento é o seguinte: o papel não significa nada. O que significa é quando você está com alguém, uma relação, certo? Amorosa, te faz um casal perante a Deus. Faz de vocês um casal perante a Deus. Essa é a lei de Deus. E aí, tudo que você fizer de contra, né, o seu parceiro ou parceira, não vai ser bem visto aos olhos de Deus, é claro, né? Por quê? Porque é assim que eu entendo. Então, se você engana, mente e tal, não é o papel que vai dizer nada, e sim são suas atitudes com a relação à pessoa, e uma vez você estando numa relação, você é um casal aos olhos de Deus, independente de papel. O papel que inventou foi o homem, para que permanecesse a riqueza dentro do âmbito familiar que ele queria, que ele determinasse. Então, se bem que hoje as leis já estão um pouquinho mais necessita entrar na justiça e etc. Mas que está um pouquinho melhor, tá. Mas antigamente o que aconteceu foi isso. Eles inventaram o papel na igreja de casamento para que não dividisse as suas propriedades, a sua riqueza com outros filhos bastardos, como eles chamavam. Bom, cheguei ao final neste vídeo, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, se gostaram, aperte no botão embaixo e me digam, tá bom? Beijos, até o próximo vídeo.